Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais um episódio do podcast Síndico Mais Gestão, episódio 3. Estamos hoje aqui, como de costume, com Albélio Dias, professor, palestrante, gestor condominial há 35 anos, né, Albélio? Por aí, só um pouquinho de tempo. Estamos aqui, escritor também, e estamos com Sérgio Rocha, fundador, CEO da Rocha Serviços, empresa de facilities com 20 anos de história aí no mercado. Muita experiência também na área condominial, e a presença ilustre também aqui de Thiago Nassif, diretor comercial da Soluciona Gestão Condominial, atua na área comercial, gestão administrativa, especialista em captação de clientes, vendas, consultoria condominial. Vai trazer para a gente aqui um pouco da experiência, né, Thiago? É isso aí, no mercado, com relação a clientes, a crescimento, não é isso? É isso aí. Bacana. Então vamos começar mais um episódio 3, e o tema de hoje vai ser a profissionalização da gestão condominial, da busca por preço, valorização e qualificação do síndico. Beleza? Pode rodar a vinheta. Ok. Thiago, vamos conversar com você aqui? Vamos sim. Primeiramente, eu queria agradecer o convite aqui, né? A honra do convite de dois mestres aqui da área de condomínio aqui, do Bruno, né? O Albélio, né? Não é porque ele está aqui não, mas todo mundo do mercado sabe que é um dos mentores que eu tenho nesse mercado, é uma das pessoas que fala sobre gestão de condomínios, como pouquíssimos, né? A gente escuta falar, né? Então eu fico muito lisonjeado aqui de ser convidado aqui para bater esse papo com vocês aí, espero contribuir em alguma coisa aí. Bacana demais, a gente fica feliz com sua presença também, você ter aceitado o convite. Eu acho que vai ser enriquecedor, pelo que a gente estava conversando um pouco antes aqui, né? O mercado precisa de melhoria e a nossa função aqui simplesmente uma coisa simples que a gente resolveu fazer, né? É transformar o mercado de síndicos profissionais e de gestão. Então a gente... Trabalho fácil. A gente quer fazer isso. É isso aí. Quanto mais gente boa junto... Mas nós vamos fazer sim. Thiago, vou mandar uma pergunta aqui para você. Sérgio e Albélio ajudam a discorrer também, no decorrer, né, da apresentação. Então, Thiago, na sua vivência com a empresa, como síndico profissional, como gestor condominial, o que você sente hoje? Quais são os seus principais desafios hoje, os principais desafios que a sua empresa, que a sua equipe enfrenta para conquistar novos clientes? O que você vê no mercado hoje que está mais desafiador com o cenário que a gente tem? Então, Bruno, o que a gente mais preocupa dentro do mercado nosso é o número de entrantes, né, dos concorrentes que estão entrando dentro desse mercado. A gente verifica que tem muita gente com pouca qualificação, né, são muitas pessoas e a qualificação muito baixa. Né, trazendo isso, o que acontece? Tem uma guerra de preço muito grande e a gente sabe que serviço é muito diferente de produto. Né, eu sempre dou muito esse exemplo para qualquer cliente meu. Eu falo, gente, comprar produto, né, você compra um aparelho celular, você compra um iPhone ou qualquer coisa, não interessa a loja que você comprar, obviamente, se ela for uma loja confiável, né? O produto é o mesmo, né? Você está comprando o mesmo produto, você pode comprar por diferença de preço que o produto que vai chegar na palma da sua mão é o mesmo produto. O fabricante é o mesmo, é tudo igual. Serviço é completamente diferente, entendeu? Serviço é muito diferente, então o serviço você não pode, né, qualificar ele somente na parte de preço, né? Você não pode simplesmente contratar um serviço porque ele é mais barato, né? Normalmente é o barato que sai caro. É o que eu falo muito nas minhas assembleias, né? Eu tenho pânico do mais barato, eu não gosto do mais barato. Você está entendendo? Eu gosto do melhor custo-benefício, do custo honesto. E esse sim é o bom serviço. Então, a maior dificuldade que a gente tem hoje no mercado é o quê? Primeira coisa, o cliente não tem conhecimento de quais são as empresas boas no mercado, né? Normalmente são muitas indicações de administradoras, de outras empresas, né, relacionadas no mercado que também não têm experiência em quais são os bons serviços relacionados a isso, e normalmente chega-se dentro de um condomínio, isso não só na parte de síndico, como qualquer outro serviço dentro de um condomínio, né? Eu passo essa dificuldade não só como no serviço síndico profissional, você vai fazer uma obra num condomínio, né? Você leva lá os orçamentos, as pessoas não querem saber quem que é a empresa, quem que é o dono, qual o serviço que fez, eles querem, qual que é o mais
barato esse aqui, então contrata. Entendeu? Então esse é o maior problema que a gente tem hoje dentro do nosso mercado. As pessoas estão, né, elas verificam o preço e contratam por preço. E uma coisa muito interessante é que eu venho vendo, né, assim, ontem mesmo eu participei de uma reunião com o conselho de condomínio que eles falaram, a gente já passou por 3 baratos, a gente não quer mais o barato, entendeu? Então as pessoas vão começar a conscientizar isso, entendeu? Eu falo muito, mercado que briga por preço, morre todo mundo abraçado, você tá entendendo? Morre todo mundo abraçado, isso é fato, vai morrer todo mundo abraçado, não adianta, entendeu? O preço não é a forma correta de se concorrer, né? A qualidade e tudo mais, essa sim. Então, hoje nós temos um papel muito maior do que de síndico profissional, nós temos um papel de ensinar o cliente o que é o serviço, né? Eu sempre dou um exemplo muito, mais ou menos igual a XP fez com o cliente dela, ela ensinou como que se faz, o que era investir dinheiro, como que se investia, para depois ela simplesmente fazer isso. Eu tinha isso vem de uma mentoria até de um avô meu, eu tinha um avô meu que ele era dono de uma oficina de manutenção de aeronave, né, durante muitos anos, ele chamou, né, falecido já. Ele não conseguia arrumar aviões de pessoas. Por quê? Porque ninguém sabia voar. Então o que ele fez? Ele montou uma escola de aviação que chamava VIP, a escola dele, ele ensinou empresários a voarem, os empresários apaixonaram, compraram o avião e aí ele começou a fazer manutenção, a empresa dele decolou e foi embora. Então, gente, o nosso trabalho, nós estamos nessa fase, a gente precisa de ensinar o cliente o que é o serviço, como que funciona, para depois, então, eles verem valor no serviço, né? A gente agregar esse valor no serviço. Então, a nossa maior dificuldade hoje, né, realmente são os entrantes e os preços que eles estão colocando aí no mercado. Mas eu sei que isso é temporário, né? Já estou escutando de síndicos profissionais vendendo empresas porque não está aguentando. Eu sei direitinho a matemática do negócio, eu trabalho com matemática o tempo inteiro, eu sei até onde que eu consigo chegar na parte de valor, até onde que não dá, né, porque senão você não consegue ter equipe, você não consegue ter, né, eu preciso de equipe, né, para me dar esse suporte no meu escritório para administrar vários condomínios. Se eu cobrar barato demais, eu não consigo pagar minha equipe, se eu não pagar minha equipe, eu não tenho equipe, né, então eu já sei essa matemática, então eu vejo muitos novos entrando, eu tento muito conversar sobre isso com eles para eles entenderem, né, que cliente tem, né? Eu acho que cliente não falta, né? Se você abrir a janela de qualquer lugar aqui, você vai olhar para pelo menos 100 prédios na sua frente. Então, acho que cliente não falta. O que está faltando é profissionalização mesmo e qualificação. E é interessante também, como complemento, o síndico entender o que ele quer. O que eu vejo muito? Que os síndicos, eles mandam propostas aleatoriamente. Então, assim, às vezes o síndico nem quis entender qual que é o propósito daquele condomínio, por que aquele condomínio está procurando. Então sai mandando preço de qualquer forma, né? Sem mesmo ter visitado. Isso aconteceu recentemente comigo e com o Thiago, né? Eu pedi uma cotação para ele. De todas as pessoas que eu pedi, ele foi o único que falou assim: não te envio não. Primeiro você responde esse questionário, depois eu te envio uma cotação para eu entender qual é um pequeno questionáriozinho de umas 30 perguntas. Qual que é o perfil do condomínio? O que esse condomínio tem? E eu acho que isso é um overview que você tem que ter até para você entender aonde você está entrando, né? Sem dúvida. Aonde que eu tô entrando? Me manda o balancete para eu saber como é que estão as contas do condomínio. Onde que eu tô? Faz sentido para mim pegar para eu trabalhar nesse condomínio ou não faz sentido? Sem dúvida. Então isso é uma análise que você tem que fazer estratégica antes mesmo de você assumir algum condomínio. Sem até dúvida. Para você saber precificar o que está sendo, o que você está... Exatamente. Eu, por exemplo, na minha precificação, uma dessas perguntas é o número de elevadores, para vocês terem uma ideia. Sim. Pô, mas como assim? Por que número de elevadores? Se o seu prédio tiver um elevador... Você terceirizar, se o seu prédio tiver um elevador e ele estragar domingo 3 horas da manhã, nós vamos ter que resolver isso agora, entendeu? Então, se tiver 2 elevadores, a gente pode esperar até segunda-feira, 7 horas da manhã. Então, isso tudo altera no valor do meu serviço, entendeu? Eu pergunto, o seu prédio vai passar por obras nesse próximo mandato? Vocês querem obras? Queremos obras. Quais obras? Entendeu? Porque isso tudo, calma aí, eu vou cobrar um preço sem obras e um outro para administrar um condomínio, mais uma obra? Você tá entendendo? Então, isso tudo tem que ser, né, levado em consideração. O próprio Sérgio, que tem uma empresa de portaria virtual, tem a pergunta lá. Se vocês têm a intenção de trocar portaria física para portaria virtual, se a resposta for sim, o preço varia. É uma mudança muito radical dentro do condomínio. Não sei se o condomínio vai ter condição financeira para fazer isso da rescisão, porque o condomínio ele fala o seguinte: vamos trocar os porteiros para a portaria virtual. Ele só esquece que tem que pagar a rescisão e contratual com os funcionários.
95% das vezes não tem esse valor em caixa, não tem esse valor, não tem esse fundo, né? Não tem. Então você tem que gerir toda essa sistemática, né? Ah, não, mas aqui, antigamente o escaninho ficava dentro da guarita. Pois é, com a portaria virtual ele não vai ficar mais. E aí, como é que nós vamos resolver? Então, foram algumas experiências que eu tive, inclusive todo esse questionário, né, que eu faço assim para solicitar um orçamento, ele vem de experiências que eu tive, na maioria das vezes negativas, que eu falei o seguinte, eu preciso de saber isso aqui, porque isso aqui me deu muita dor de cabeça, então eu preciso de saber, porque se ele precisar de fazer isso aqui, o meu preço tem que ser diferente. Então a gente faz isso tudo pra gente, né, ver o balancejo do condomínio, igual você falou, vou pegar um prédio lá, eu chego lá, um prédio de apartamento de 2 milhões de reais, eu vou pegar o balancete lá, tem na conta corrente 2 mil reais, no fundo de reserva 10 mil, opa, calma aí, tem alguma coisa aqui que vai dar trabalho, você tá entendendo? Eu vou ter que explicar para eles que não dá para ser assim. Nessa questão, eu vou entrar numa pergunta que eu acho que o Albélio vai complementar com a experiência dele também, que você já começou a responder, mas como que você identifica o seu potencial cliente, né? Quais critérios, indicadores que você usa que são interessantes, que o Albélio acha interessante, que o Sérgio acha interessante, para identificar aquele cliente? Você falou no princípio, né? Tem muita gente fechando empresa porque está vendendo a qualquer custo, não faz uma análise prévia, então a pessoa vem com uma ideia de ser um síndico profissional para melhorar de vida e tal, acaba não tendo muito critério e acaba piorando, né? E aí existem critérios. Então, tem clientes que você, Sérgio e Albélio vão analisar e vão recusar? Por exemplo, quais critérios que vocês usam para que o cliente seja o cliente ideal para vocês? Sim, então, isso é bem legal. A primeira coisa que eu falo é o seguinte, posicionamento de mercado. Você tem que ter seu posicionamento de mercado. Você quer atender quem? Você quer atender aonde? Serviço de síndico profissional, gente, eu bato nessa tecla desde o dia que eu abri a minha empresa. Ele é impossível de escalar. Não é um serviço que se escala. Ele não é um serviço que você vai conseguir 100% de padronização, né? Você vai conseguir, inclusive, muito pouco. Cada condomínio tem sua particularidade, são várias as particularidades, então ele é muito difícil. Então você tem que posicionar um mercado. Você quer atender o quê? Você quer atender alto padrão? Você quer atender médio? Você quer atender mais ou menos corretor de imóvel? É muito assim também. Qual o padrão que você quer atender, né? Hoje lá na Solução a gente atende muito alto padrão. Então qual que é o padrão que você quer atender? Você quer atender alto padrão? Você quer atender aonde? Qual região? Né? Eu só atendo a região da Centro-Sul, né? Belvedere, né? Vila da Serra também. Só Centro-Sul. Por quê? Se eu tiver que mandar uma equipe minha se deslocar lá para Pampulha, você tá entendendo, para fazer um atendimento, ele ir e voltar, ele gastou 3 horas do dia dele, entendeu? Então, perfeito, dá pra gente atender Pampulha, dá, mas o preço vai ser inviável. E negócio tem que ser bom pros dois lados, né? Eu sempre falo isso, negócio tem que ser bom pros dois lados. Não adianta eu mandar um preço exorbitante que eles não vai ser bom para o cliente. Então o negócio tem que ser bom para o cliente e bom para a empresa, né? Tem que ser bom para todo mundo. Assim que é o negócio que é o melhor que existe, né? Então o posicionamento de mercado é muito importante, que é o que eu vejo muito também, que falta muito no mercado. Hoje eu vejo um cara fazendo uma assembleia de um condomínio de 6 apartamentos e daqui a pouco ele está fazendo uma assembleia de um condomínio de altíssimo padrão de, sei lá, né, de 200 apartamentos, 100 apartamentos, né, lá no Vila da Serra. Então, assim, posiciona o mercado, né, a gente sabe que é difícil, no início você acaba, né, pegando mais, né, variedades e tal, mas depois, com o tempo, você vai segmentando isso aí e vai... Você tem que ter definido estrategicamente onde você quer chegar, mesmo que no começo você ainda trilha um caminho de pegar o que der, né? E o legal é esse, que nesse início, quando você acaba variando muito, ali você vai achar o seu mercado, ali você vai encontrar e falar assim, eu gostei mais de mexer com esse mercado aqui, entendeu? Então isso aí é que é interessante, sabe? Não, maravilha. Eu queria só voltar na pergunta anterior com relação a preço, Thiago, porque eu me lembro de 2022, 2023, a gente estava na época da pandemia, o DataZap ele fez uma pesquisa e repetiu 2 anos seguidos, em que ele mostra, por exemplo, que 5% só dos moradores valoriza a área comum do empreendimento, né? Ora, se eles não valorizam, talvez isso tenha alguma relação na contratação por preço. Não sei se você percebe isso, se já está havendo uma mudança, né, com relação a se entender, né, que a valorização do apartamento dele também tem relação com a valorização da área comum, porque é um corpo só.
como a gente falou aqui no Alai, no podcast anterior, você tem um sistema vivo, é um corpo só. Né? Então não existe, por exemplo, o apartamento valor X com a área comum valor totalmente não existe. Desconectada. Né? Então acho que essa mudança também de percepção, também eu acho que tem uma dificuldade aí, o cara entender que ele é dono de 0,000, quer dizer, isso é meio abstrato para ele, né? Então como é que ele vai se sentir dono? Né? Aí você falou dessa questão de educação, como que eu faço, não só do serviço que eu vou prestar, mas como é que ele entende que esse serviço que eu quero prestar está associado ao patrimônio dele? Tá certo? Essa relação, dizer assim, de causa e efeito, né? Quer dizer, o serviço que eu estou prestando está ali. Né? Eu acho que... Não, deu para entender bem a pergunta. Eu faço muito uma análise, gente, até em relação à construtora. Eu faço muito essa análise que o Albélio está fazendo. Gente, uma das coisas mais erradas que eu acho dentro de uma convenção de condomínio é você engessar o valor de fundo de reserva. Isso é uma coisa das mais erradas, porque aquele valor de fundo de reserva, para não te falar vai dar de 100%, mas 95% das vezes ele não vai pagar nem a metade dos custos do condomínio, né, com as obras no futuro, né, com a depreciação do patrimônio no futuro. Ele não vai. E aí lá na frente nós vamos ter que discutir isso novamente, porque não tem planejamento desde o início. Né? Então isso aconteceu, isso que o Albélio está falando, muito na região centro-sul de Belo Horizonte. Na região centro-sul de Belo Horizonte ela era mais valorizada durante muito tempo. Né? Aqui, agora o pessoal já não é mais, os condomínios estão ficando velhos, estão ficando, né, obsoletos, estão ficando depreciados, né? Por quê? Porque não houve esse planejamento durante um tempo. Exatamente por causa disso, porque eu vejo muito que o cliente, ele compra o apartamento, ele acha que ele está comprando da porta do apartamento para dentro, entendeu? Ele esquece que toda a área comum vai influenciar na venda dele lá na frente. Então você vê muito essa desvalorização de patrimônio, né, por causa disso, porque às vezes o apartamento do cara, ele gastou 1 milhão para reformar, mas ele foi na assembleia do condomínio, precisava de dar 10 mil para arrumar alguma coisa no prédio, ele fala não, entendeu? Então ele compra a pedra lá pro apartamento dele, pro piso lá, que custa 3 mil metros quadrados, mas ele não paga 3 mil para arrumar o sistema da piscina que está com defeito e tudo mais. E aí as coisas vão se depreciando. Então, é o famoso coletivo, né? Aí eu acho que a pessoa tem que pensar no coletivo, que é o grande problema, eu acho que nosso aqui do Brasil é esse, né? O pensar no coletivo, né? Que é o que eu vejo muita diferença do brasileiro pro americano, no caso, é isso aí, né? O pensar coletivo do brasileiro é muito complicado. Então ele pensa no dele, não, meu apartamento tá ótimo, mas meu prédio tá acabado, mas eu não tô nem aí, meu apartamento tá ótimo, entendeu? Então, essa é uma visão que a gente tenta mudar, né, para o cliente, explicar o seguinte, gente, se a gente não fizer um caixa agora, daqui a 10 anos, né, a gente faz muita implantação de condomínio novo, né, que a construtora acaba de entregar. A gente é muito contratado para isso. Eu falo, gente, vamos começar um planejamento financeiro de agora. Daqui a 10 anos, nós vamos precisar de fazer uma obra aqui que vai custar na faixa aí de 500 mil, R$1 milhão. E aí, eu não sei, aí vamos supor que o Sérgio, o Bruno e o Albélio são vizinhos. Eu não sei qual vai ser a condição financeira do Albélio, não sei qual vai ser do Bruno, não sei qual vai ser do Sérgio. Então, lá na frente, para a gente discutir isso, e hoje o mundo é muito dinâmico, né? Então, isso muda muito. Você está com uma empresa hoje, né, espetacular, amanhã você está quebrado, né? Então, assim, muda muito, então isso precisa de ter um planejamento financeiro no condomínio para que não haja essa desvalorização do patrimônio. Então é isso que eu foco muito nos meus clientes, né? Agora voltando para dentro da minha empresa, é o seguinte, eu falo, gente, o objetivo principal da Soluciona dentro do condomínio de vocês é a valorização de patrimônio, né? Nós não somos a empresa que gosta de briga de condomínio, de barraco, de não sei o que, isso é advogado, polícia e juiz, né? Nós estamos aqui para valorizar o patrimônio, esse patrimônio que vocês pagaram, normalmente é o maior patrimônio da vida da família, né? Normalmente, né? Assim, na maioria das vezes. Então é o seguinte, ele tem que ter ágio. Ele não pode ter deságio, não. Porque se o seu filho for herdar um deságio, vai ser muito ruim para você, entendeu? Então mora de aluguel. Aí eu falo, mora de aluguel que vai ser bem melhor. Deixa esse dinheirinho guardado lá pro seu filho lá e mora de aluguel. Mas a gente concluiu aqui no último podcast que, assim, essa é uma das funções do síndico moderno, né, Thiago? Essa comunicação e apresentar isso para os moradores, né? Essa mudança de cultura mesmo que a gente tem, dessa cultura do o que é meu e o do outro é do outro, né? E com os condomínios mais modernos, com os condomínios tendo um ecossistema mais completo, mais robusto de atendimento para os moradores, que aí você entra com
os espaços comuns, as áreas pets, os mercados, enfim, os carros compartilhados, o morador ele se sente mais pertencente daquele todo também. E aí cabe também essa administração nova, suas, de fazer essa comunicação mais efetiva também, né? De ter isso tem sido uma necessidade atual do mercado também, não é verdade? Pois não. Esse papo é empolgante, né? É o que a gente mais gosta, inclusive. Eu vou falar assim que o papo é empolgante, eu esqueci do que eu ia perguntar. Empolgou demais. Né? Não, mas... Pode falar aí que eu vou usar. Sim, mas isso que o Sérgio está falando é extremamente importante. Assim, eu vejo hoje que é muito difícil... Uma nova concepção mesmo. Não, mesmo, nova concepção, gente. Condomínio mudou tudo, como tudo no mundo mudou. Né? Eu acho que, assim, tudo... Pois não. Eu acho que isso aqui faz todo sentido, porque existe uma coisa que esse trabalho, né, que a gente está fazendo aqui, que a gente está discutindo aqui, você vê o quanto que ela vai impactar o mercado imobiliário. Por exemplo, corretora de imóveis. Por exemplo, como é que o cara vai vender o imóvel de uma pessoa que quer vender se a área comum, a estrutura do prédio não está boa? Né? O cara, mas eu estou bem localizado. Cara, a localização é um ponto, mas também o estado de conservação do empreendimento também influencia. Né? Que você vê que você está juntando duas coisas aqui. Você está colocando essa questão da divisão de longo prazo, ou seja, como é que eu planejo a operação do condomínio para que ele se mantenha no nível, né, de valorização, que a depreciação faz parte, mas como é que eu diminuo isso, né? Como é que eu faço uma gestão de tudo isso aí para manter o prédio sempre valorizado no mercado imobiliário como um todo, né? Percebe? Quer dizer, a gente está aqui nessa, vamos dizer assim, nesse sistema, vamos dizer assim, que tudo está conectado, né? Quer dizer, a gestão com o setor imobiliário. Só que o setor imobiliário ainda não percebe, a meu ver, Thiago, você pode comentar mais isso, você tem mais proximidade, ainda não percebeu que essa questão da valorização do empreendimento tem a ver com mais gestão, e aí aquela questão de posicionamento, né? Como que os moradores vão perceber quem são os players do mercado para fazer a gestão do meu empreendimento que tenha referência também para o mercado imobiliário, tá vendo? A gente consegue unir esses pontos aí. Desculpe se eu te atrapalhei. Não, atrapalhou não, tá doido aqui, é só ganho, como se diz. Mas é uma coisa que eu falo muito, até voltando lá atrás, né, que a gente estava conversando sobre a questão da construtora engessar na convenção de condomínio, né, de fundo de reserva. Eu vejo que isso, Albelo, inclusive, parece estratégia da construtora, porque para a construtora não compensa, depois que ela vendeu e entregou o empreendimento dela, né, que aquilo fique maravilhoso o resto da vida, né? Ela quer vender de novo, né? Ela precisa vender de novo, ela precisa de construir um novo e vender de novo, né? Então, e é o que a gente vê muito no mercado. O que a gente vê no mercado? A pessoa compra o imóvel, aí ela fica 10, 15 anos no imóvel e na hora de trocar ela fala assim, agora eu quero um novo, entendeu? Eu quero outro novo, eu quero um novo. Então você vê isso muito, principalmente em bairros de Belo Horizonte, aqui mais antigos, prédios abandonados. Por quê? Porque chegou uma hora que aquilo não dava mais manutenção. Na moda do retrofit. Né, exatamente, né? vamos começar. Vários retrofits aí. Vários retrofits, exatamente. No centro da cidade, vários. Centro da cidade, vários. O que são isso? São condomínios acabados, entendeu? Então, né, eu inclusive, né, tive até conversando com um vereador há pouco tempo atrás sobre isso. Falei assim, gente, você quer revitalizar o centro, vereador? Quero. Meu sonho é revitalizar o centro. Aqui, por que você não isenta imposto para prédios do centro fazerem reformas? Isenta o imposto. Normalmente o cara que mora num prédio do centro da cidade, ele é idoso. Você tá entendendo? O idoso, a condição financeira dele é mais complicada, né? A condição boa dele já passou, né? Hoje ele é agora, principalmente nesse país nosso, né? Então, assim, aqui, isenta o imposto dele. Ele vai fazer a obra e nós vamos revitalizar o centro todo de novo. Porque senão o centro nosso vai virar sucata, nós vamos ter outro bairro novo e vai ficar essa loucura. Nós vamos ter uma sucata dentro da cidade. Você tá entendendo? Então, assim, né, Belo Horizonte mesmo, que foi muito planejada na situação de várias cidades grandes, né, Barcelona, né, de acordo com seus quarteirões, Nova York com o Central Park, Parque Municipal, a gente não conseguiu manter, porque de repente o negócio começou a desvalorizar. Então, isso é o que o cliente precisa entender, é o que eu tento muito explicar para o cliente, é o seguinte, cliente, você comprou aqui um apartamento agora, um imóvel aqui de alguns milhões de reais. Entenda que você tem que
periodicamente investir nisso aqui novamente. Isso é igual um veículo. Você não tem como você comprar um carro, né, e não trocar o pneu, não trocar o óleo, não mandar lavar, e na hora de você vender esse carro, vai valer o quê? Não vai valer nada. Então a gente tem que começar, e isso tem sido muito interessante, que eu tenho visto muitos clientes começando a entender essa situação, sabe? Então eu acho muito legal. Antigamente, é o que eu sempre falo, antigamente quem administrava condomínio era o aposentado, né, a dona de casa, né, que tinha o tempo disponível. O marido falava assim, não, minha esposa fica em casa à toa, tranquila, ela pode ser síndica aqui do condomínio, ela administra. E aí começaram aniversário de 10, 15, 20, 30 anos, falaram assim, e agora? Como é que nós vamos resolver esse problema? Você chegou no ponto que eu ia entrar nessa pergunta. Vou. Então, quais são os benefícios, na sua visão, o Albélio coloca também, junto com o Sérgio, na parte administradora, que percebidos, né, pelos condôminos, de uma administração externa, né, de um síndico profissional, de um síndico que não é morador, né, qual que é os benefícios percebidos, assim, que são claros, e aqueles que não são claros, ou que o pessoal ainda não tem tanto conhecimento, e como que você comunica esses benefícios para os potenciais clientes, como que a gente consegue, de uma forma geral, Albélio e Sérgio também, comunicar esses benefícios da profissionalização da gestão condominial na prática, assim. Como que o cliente, a gente consegue fazer ele enxergar isso? Vamos lá. Resumo, né? Não é só fazer, tem que mostrar que está sendo feito. Exatamente, né? Exatamente, sem dúvida. Vamos lá. Primeira coisa, tem que mostrar os objetivos da sua empresa entrando dentro daquele condomínio. Isso é fato, entendeu? Então, é valorização de patrimônio, é minimização de riscos e responsabilidade civil do condomínio, né? Ontem mesmo, eu fui na reunião desse mesmo condomínio, cheguei no condomínio, o porteiro abriu a porta para mim como se eu fosse um morador, assim. Eu com eu tava com um reto projetor numa pasta e um computador na outra. Então você imagina, se eu tivesse uma arma ali dentro, entendeu? Então você está colocando a sua família em risco. Você está entendendo? Se não tiver uma profissionalização, se não tiver uma pessoa que dê uma instrução para aquele funcionário, não é de conservadora, tá? Ele era funcionário próprio, inclusive, do condomínio. Então, assim, minimização de riscos, comodidade para o condomínio, ninguém vai tocar na sua campainha, bater na sua porta para te xingar, você vai ter uma pessoa, vai ter uma empresa profissional. É o que eu falo muito com os síndicos profissionais. Não use o seu telefone particular, entendeu? Se você quer ser síndico profissional, então seja profissional, entendeu? Você tem que ter um telefone, um canal de atendimento, não é o seu telefone celular. Né? Assim como todo profissional, nenhum está disponível 24 horas. Exatamente. Então, assim, então eu falo, então você tem que, comodidade para o condomínio, minimização de riscos, você está entendendo? Eficiência de despesas extraordinárias, entendeu? Às vezes você vê o síndico sem experiência, aí o aparelho deu problema, ele não tem experiência, ele chama o cara, ele fala o valor que for, ele acaba aceitando que ele não tem experiência. Né? A gente passa muito isso com a empresa de elevador. Né? Elevador, a empresa manda o valor lá de um orçamento de uma peça, né? A gente tem peritos, né, que fazem esse trabalho, né? Eu contrato esses peritos que realizam esse trabalho, e na hora que o perito vai ver, a peça custa 1/10 do preço. Eu não tenho conhecimento técnico sobre isso, nem devo ter, eu sou síndico, né, do condomínio, mas você tem que ter, né, essa eficiência de despesa extraordinária. Então você tem que mostrar isso para o cliente, o quanto isso é prejudicial, né, para o patrimônio dele, para ele entender o seguinte: opa, calma aí, não é qualquer um que consegue administrar isso aqui, não. Você tá entendendo? Então, nós precisamos de mudar um pouco, Bruno, da cultura de que o seguinte: o síndico não é trocador de lâmpada, gente. Entendeu? O dentista, ele não vai te machucar, ele não vai colocar o pé no seu pescoço, igual a gente vê em desenho animado, né? O dentista não vai fazer isso. É a mesma coisa, o síndico não é trocador de lâmpada, você tá entendendo? O síndico é uma pessoa extremamente, inclusive, capacitada, porque eu não conheço serviço no mundo mais multidisciplinar do que isso, entendeu? Uma hora você é engenheiro, outra hora você é contador, outra hora você é administrador, outra hora você é advogado, outra hora você é psicólogo, né? Bem, bastante, sim, né? Psicólogo, então, é quase diário. Aqui, Thiago, nós concluímos aqui que o síndico, ele é o CEO do condomínio, né? O condomínio é uma organização e o síndico, ele é o chefe executivo daquele. Exatamente, eu falo muito... E ele tem que ter as habilidades de CEO, a habilidade ali de comunicação, ele tem que ter habilidade de execução, ele tem que ter habilidade de planejamento, tem que ter habilidade com as leis, enfim. Sem dúvida. Eu falo o seguinte nas minhas assembleias: gente, isso aqui é uma empresa, eu sempre falo isso nas minhas assembleias. Na hora da primeira assembleia, eu assumo o condomínio, eu falo: esqueçam que vocês são vizinhos. Aí todo mundo olha pro outro:
Esse cara é doido, né? Esqueçam que vocês não são vizinhos. Isso aqui é uma empresa, vocês são sócios dessa empresa. Todo mundo aqui é sócio. Vocês são o conselho, eu sou o presidente do conselho. Entendeu? É assim que funciona. É uma empresa, entendeu? O que você decidir, você pode estar atrapalhando a vida de todo mundo, entendeu? Você é do conselho. Então, conscientize-se, né, do que você está decidindo aqui para que a coisa ande para frente. Eu acho que tem uma coisa aqui, Bruno, relacionada à sua pergunta, que eu acho que o Thiago colocou muito bem. Como é que você é visto, né? É a questão de primeiro posicionamento, aquilo que o Thiago falou, né? Que tipo de prédio eu administro. Outra coisa que eu acho também é a questão do resultado. É os resultados que você administra. Da mesma maneira, você pega uma gestora de investimento, como é que ela ganha credibilidade no mercado? É quando ela atende às expectativas dos seus clientes, quando ela dá resultados, ela maximiza aqueles investimentos que foram feitos ali, tá certo? Eu acho que o condomínio, ele guarda um paralelismo com isso aí. O que você vai fazer? Você vai gerir aquele patrimônio. E como que eu vou gerir esse patrimônio? Como é que os condomínios vão buscar? Vai ser as referências que vão sendo criadas pelo posicionamento desses profissionais no mercado, seja empresa ou seja uma pessoa individual, mas que pode estar ligada também a um escritório, como a empresa do Thiago está colocando aqui, e que dão esses resultados, né? Por exemplo, uma coisa que a gente fala assim, eu fiz um investimento no condomínio. Ok, mas qual é o retorno disso? Qual que é o ROI? Como é que a gente calcula isso? Né? Que é até uma das metodologias que a gente está desenvolvendo aqui no Síndico Mais Gestão, e você já vai ser um convidado a participar também. É como que a gente mostra isso. Entende? Que é para numa apresentação, você pode colocar, olha, as metodologias, os objetivos, vai ser exatamente esses aqui, né? Que nós vamos buscar dentro desse conceito. Você falou, isso aqui é uma empresa, você é um sócio, e eu como um sócio, eu quero sempre receber mais, e não receber menos. Né? Sem dúvida. Essa, inclusive, é a grande briga da Petrobras com os sócios da Petrobras, né? Com o governo, com os sócios da Petrobras, né? Então, assim, eu concordo plenamente com isso, né? A gente passa isso, assim, diariamente, né? Dentro dos condomínios. Eu sempre falo... Eu tenho um slide que eu mostro sempre na minha primeira apresentação de assembleia, que é o seguinte, é um slide que ele é uma figura, né, que é um globozinho e fala onde estamos, onde queremos chegar, e uma seta, estratégias, entendeu? Então a primeira coisa que um síndico profissional tem que fazer quando ele entra no condomínio é mostrar para o cliente dele aonde o cliente dele está. Entendeu? Vocês estão nessa situação aqui, tanto financeira, eu faço a previsão orçamentária, já mostro para eles, taxa de condomínio está defasada, não, taxa de condomínio está ok. Então a parte financeira é essa, parte de documentação, tá faltando esse documento, aquilo outro, o prédio está sem a VCB, entendeu? Perfeito. Parte estrutural, obviamente sem engenharia, que eu não sou engenheiro. A sauna está estragada, a piscina está com defeito, né? O elevador está com o botão sem funcionar, enfim, tudo um relatório com fotos e tudo mais. Perfeito, gente? Estamos nessa posição. Essa é a função do presidente do conselho, né? Informar aos conselheiros como que a empresa está. Agora, conselheiros, parte de vocês, né? Aonde que vocês querem começar? Por onde vocês querem? Né? A fachada do condomínio está caindo, mas a gente não quer mexer na fachada, a gente quer pintar a quadra. Perfeito, vocês são os donos da empresa, você está entendendo? Eu sou o presidente do conselho, então nós não vamos arrumar a fachada, votaram aqui, nós vamos pintar a quadra, que é o que vocês querem fazer. Mas é importante que o conselho saiba da situação atual do condomínio. Nada mais é do que um planejamento estratégico mesmo. Não, é um planejamento estratégico de médio prazo. O tempo inteiro, a gente sempre pensando, olha, estamos aqui, é o que você falou. Nós vamos precisar de R$500 mil para fazer isso aqui. Vamos conseguir R$500 mil em um ano. Vamos planejar isso para 5 anos? Sem dúvida. É isso exatamente. Anos. É isso mesmo. E quando as coisas ficam comunicadas e decididas em conjunto, fica muito mais fácil de serem realizadas. Sem dúvida, sem dúvida. Um grande problema que a gente tem dentro dos condomínios, que esse talvez, né, seja um dos maiores, é o famoso laranja podre. Sempre tem uma laranja podre então, que às vezes... às vezes tem um grupo, isso aí que você estava falando, me deu até um insight aqui, que é o que acontece muito com a gente, né? A gente às vezes tem um grupo de condôminos dentro do condomínio que entendem, sabem o que você está falando, você está entendendo, e querem aquilo, falam assim, não, esse é a melhor forma e tudo mais, só que tem uma pessoa que ela atormenta tanto
ela atormenta tanto, que as outras pessoas acabam falando assim, eu não quero brigar com esse condômino, não. Eu vou acabar indo na dele aqui mesmo, porque eu quero evitar a briga. Só que ela esquece que aquilo ali vai afetar o patrimônio dela no futuro. Exatamente. Então, isso que as pessoas têm que começar a entender, falar assim, tipo, eu tenho que ir pra briga, cara. Eu tô achando que isso aqui que ele tá falando não convém, o que o outro tá falando é o que convém, eu tenho que ir pra briga. Eu não posso simplesmente abaixar a guarda aqui e falar, não, é só porque ele é muito chato, ele tá aqui, né, falando demais, eu tenho que aceitar. Então, acontece muito esse caso da laranja podre que a gente tenta não deixar azedar o suco, né, como se diz. Eu acho que é uma coisa interessante, porque quando a gente olha esse comportamento, eu até estava lendo recentemente um livro, chama-se O Animal Social. É um livro de psicologia social, né? Que mostra como a gente é influenciado por comportamento de grupo ou de pessoas. E esse caso, por exemplo, que você deu aí das laranjas podres, é um negócio impressionante. Como você não quer ter nenhuma animosidade, que é outra característica que a gente tem, você termina concordando, mesmo que aquilo te cause prejuízo. E às vezes, você pega, grandes fracassos que a gente tem na vida, é quando a gente abdica do que a gente sabe que é certo e passa a adotar uma política de grupo. Tem uma frase boa para isso, Albélio, que é: conversas difíceis geram tempos mais fáceis, né? É melhor você brigar agora para não ter um problema no futuro, não é verdade? Uma briga de meia hora que agora você resolve o seu problema, no futuro ninguém tem problema com isso. Exatamente. É o que eu falo muito quando a gente entra no condomínio, que é o seguinte, né? 90% das vezes o condomínio tá com a taxa de condomínio defasada, porque o síndico anterior não queria aumentar para continuar na politicagem ali e tudo mais. Aí eu falo com os condôminos, olha, tô entrando, infelizmente eu tenho que dar essa comunicação para vocês, tá aqui a previsão orçamentária, eu só trabalho com números, eu não trabalho com emoção, entendeu? Os números estão aqui, né? Tô mostrando conta por conta, média, a gente pega os últimos 24 meses, faz a média, mais inflação, a taxa de condomínio tem que ser essa e tudo mais. Então, assim, a gente verifica demais dentro dos condomínios o quê? Exatamente esse problema, entendeu? Da tal do laranja podre, que entra lá e vira e fala assim, não, nós não vamos aumentar. E aí o outro, né, vira assim, gente, mas tá nítido, o síndico tá mostrando aqui que a gente tem que aumentar. Mas o que a gente verifica? Que as pessoas muito vão na Assembleia, que essa é uma cultura que deve ser mudada demais. As pessoas, a maioria das vezes, vão na Assembleia para votar contra. Às vezes a pessoa está numa situação complicada da vida dela, e ela fala o seguinte, eu não posso aumentar esse condomínio, se eu aumentar esse condomínio eu vou ter que sair daqui, eu não quero sair daqui, eu amo morar aqui, não sei o que mais, então eu vou para votar contra. Você tá entendendo? Então, e a pessoa que vai votar a favor fala, não vou não, qualquer coisa que der aqui para mim tá bom. E aí, essa pessoa é prejudicada pelaquela pessoa que foi lá por causa da situação dela de vida, entendeu? Tem um caso peculiar com a Assembleia, que é engraçado, eu fui síndico uma vez, no condomínio, onde eu morava, e não tinha quórum para nada, e a convenção é aquela antiga, que tinha que ter pelo menos 2/3 das pessoas para poder aprovar alguma coisa. E aí, que estratégia que eu usei para ter quórum para tudo? Eu sempre colocava a demissão dos porteiros como assunto na Assembleia, porque o único assunto que levava 2/3 das pessoas era a demissão dos porteiros. Então, para toda a Assembleia, eu falava, pautas. Primeiro, demissão dos porteiros. Segundo, é o que eu queria aprovar. Porque a gente nunca aprovava a demissão dos porteiros mesmo, por mais que eles dormiam e tudo mais, nunca aprovava mesmo, mas todo mundo descia pra falar que não queria aprovar a demissão dos porteiros, sabe? E a outra que é boa é reajuste de taxa de condomínio. Falou reajuste de taxa de condomínio, vai descer todo mundo. E isso é algo engraçado, porque tudo reajusta, né, gente? Todo ano, o ano inteiro. Copasa, né, energia elétrica, saneamento, tudo, sua televisão, sua internet, tudo reajusta o ano inteiro, que tem que seguir a inflação. Então é muito mais cômodo e é muito mais confortável você ter pequenos reajustes anuais do que você ter um grande reajuste depois. Eu acho que tem uma coisa também, eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui, e os síndicos, né, que estão nos assistindo, as síndicas também, eu acho que eu queria só fazer um pequeno resumo do que o Thiago colocou e que o Sérgio colocou, e o Bruno também, que para se perceber, né, que para você fazer uma boa gestão, né, você tem que ter um preparo para fazer isso. Porque observa o seguinte, quando o Bruno falou do diagnóstico, o Thiago falou do diagnóstico, aquele que ele faz inicialmente para saber a situação que está ali, ele está respondendo a primeira pergunta da estratégia, ou seja, qual é a situação real do condomínio. Isso é um trabalho de consultoria. É um trabalho de consultoria. Você está dando consultoria ali, inicialmente. Então, observe que isso aí
né? Embora a gente não dê os nomes aqui, mas você está dentro do campo da estratégia. Sem dúvida. Do planejamento. É um planejamento estratégico. Exatamente. Aí quando ele falou das ações, depois é a segunda pergunta, né? Para onde eu quero levar esse condomínio? O que eu quero fazer para valorizar o patrimônio dessas pessoas aqui? Olha que coisa interessante. Está na segunda pergunta. Agora a terceira, essa que é complicada, é o como. É o how. Famoso how. Esse como, aí você já está na parte do pensamento, eu estou exercitando o pensamento estratégico, sabe? Dessa coisa. Sem dúvida. E veja como que ela é prática. Eu acho que o Thiago colocou bem aqui, é a praticidade de você fazer isso. É isso aí. Você não precisa estudar grandes conselhos. Nada. É preciso ter uma visão e praticar aquilo com base nos conhecimentos que eu tenho. Olha outra coisa importante, questão de finanças, eu saber lidar com os números, eu saber comunicar isso. Porque se eu não sei comunicar os números, e eu já vi síndico passar aperto e não saber comunicar, isso é um grande problema que eu vejo no mercado, é como que a gente comunica as demandas do condomínio. Como é que a gente faz esse planejamento, né, de curto, médio, longo prazo? Né? Como é que eu discuto isso, não é, com os condôminos? Não, isso inclusive que o Albélio está falando é muito interessante, porque como eu faço essa previsão orçamentária, eu só trabalho com números, eu sou zero emoção e eu não gosto de emoção, eu sou razão pura, eu gosto de trabalhar na razão exatamente para não ter que ir para a emoção, eu levo minha previsão orçamentária para os condôminos, aí mostro lá a previsão, gente, o valor tem que ser esse, aí sempre tem uma pessoa, outra, não tem que ser esse, perfeitamente, qual é a sua previsão? Vamos aqui, coloca no computador, cadê o seu pendrive? Coloca no computador e mostra, não, condomínio tem que ser tanto, mas cadê a sua previsão, cadê seus números pra gente, né? A gente precisa de um responsável por isso aqui. Ah, não, eu falo assim, então vamos fazer o seguinte... Gente, vocês querem o número dele? Perfeito, a gente coloca na ata de assembleia que a taxa de condomínio vai ser o valor que o fulano está falando, né? Ele se responsabiliza por isso, acaba a água do condomínio, qualquer coisa lá na frente a gente vai conversar com ele. Aí a pessoa já muda completamente, fala assim, opa, calma aí. Calma aí. Responsabilidade. Na hora que falou em responsabilidade, a conversa muda. Você tá entendendo? Então eu trabalho muito essa questão né, dentro do condomínio, que é o seguinte, gente, não adianta. É igual o síndico que chega e fala assim, a taxa de condomínio é 1.000, ele chega a partir do mês que vem é 1.200, aí o pessoal, mas 1.200 por causa de quê? Ah, não, porque não tá dando para pagar as contas, tem que ser 1.200. Não, calma aí. Ela tem que ser 1.237,45 centavos. Matemática não te dá brechas para isso, entendeu? Então, assim... E com dados é mais fácil. Obviamente, quando você tem os dados na ponta do papel, acabou, não tem muita discussão. Não tem discussão, entendeu? E é tão importante a gente, para fazer gestão, a gente tem que ter dados para poder nos instruir sobre o que fazer. Né? Isso é muito importante. Muito morador fala muito comigo, nossa, como é que vocês da Soluçona conseguem convencer tantos clientes assim, né, dessa maneira e tudo mais, tão fácil? Eu falo assim, gente, é só você trabalhar com razão, você trabalha com número, não tem outra saída, a pessoa vai ter que entender, entendeu? Não tem outra saída, a não ser que ela apresente os números dela, com as razões dela, obviamente, né, e ela, obviamente, que ninguém é perfeito, você pode estar errado, mas desde que tenha essa razão com razão, você tá entendendo? Então a gente... O confronto tem que ser justo, o confronto tem que ser justo, com razão. O confronto tem que ser justo, então assim, é uma das coisas que a gente, né, tenta trabalhar muito com o cliente, é isso, tragam números, estudem, participem. É bom, vem cá, vamos lá, vamos fazer previsão junto. Eu falo isso como... A gente às vezes assume um condomínio que eu chego e falo assim, aqui, vamos lá no meu escritório fazer a previsão junto comigo, você quer? Nós vamos gastar umas 3 horinhas, mas assim, vamos lá, você quer fazer comigo? Eu sinto um prazer enorme em ensinar e falar, olha aqui quanto vocês pagam, olha aqui como é que funciona, entendeu? Eu faço várias análises nessa previsão, né? Esses dias para trás mesmo fui num condomínio que eles estavam gastando fortuna de água, o prédio não era água individualizada, eu falei o seguinte, pô, deve ter 1 milhão de vazamento aqui dentro desse prédio aqui, né? Ô síndico, tem quanto tempo você não faz uma vistoria em todos os apartamentos aqui? Eu nunca fiz isso. Eu falei, então faça agora. Você tá entendendo? Porque pelo que eu entendo, né, eu já vejo o condomínio, o perfil do condomínio, eu sei quanto que vem a conta de água desse condomínio. Pô, eu mostrei, falei assim, você tá perdendo R$4.000 por mês. Condomínio não fala em orçamento mensal, condomínio fala em orçamento anual. Nós estamos perdendo 50 mil. Além disso, síndico, eu vou te mostrar um outro problema. Você tá aquecendo a água da sua piscina com gás. Essa é uma forma péssima de se aquecer água de piscina. Hoje tem bomba de calor, né? Você vai vai fazer um investimento maior no início, mas isso em 6 meses já tem payback, entendeu? Então você já resolve. Então são essas coisas que você vê que isso é preparo, entendeu? Que você vê que as pessoas não têm, entendeu? Você vê que as pessoas não têm. Então isso é muito importante, que é o que eu vejo, né, ultimamente, que tem que melhorar no mercado. Isso aí, nosso, tem que melhorar. O papo, quando é bom, vai rendendo, né? A gente já vai chegando no final aí, mas eu acho que tem
assunto para mais uns 5 episódios aqui. Só esse. Já tem a parte 2. Não é? Já vai ter que ter a parte 2. Vai ter que ter a parte 2, não tem jeito. Mas, diante disso, você falou da qualificação. Assim, para a gente pincelar aqui rapidamente, como que você enxerga o futuro da profissão do síndico profissional hoje, do que está acontecendo agora para daqui a 5 anos? Aí eu quero uma visão do Sérgio, do Albélio também, para a gente compartilhar isso aqui. Ô, gente, não é otimismo porque eu tô na área, mas ele é fantástico. Ele é fantástico, ele é fantástico. Né? Empreendimentos enormes estão sendo construídos, é impossível um amador administrar isso. Empreendimentos enormes estão sendo construídos. Empreendimentos antigos estão ficando velhos. Né? Ou seja, é muito difícil alguém amador administrar isso. O que eu falo muito, uma analogia que eu fiz até há pouco tempo atrás, eu falei o seguinte, gente, olha que engraçado, antigamente, né, a aposentadoria de um engenheiro, vamos supor, o pessoal é engenheiro, ele aposentou, a aposentadoria dele dá para ele suprir a vida dele normal, ele acabava, né, uma pessoa preparada, inteligente, né, um engenheiro, ele acabava virando síndico do condomínio dele, você tá entendendo? Então ali ele, né, ele já, a aposentadoria dele supria, ele ia fazer um bem social, porque, né, o serviço de síndico é um bem social, né, é um trabalho social. Agora não é mais, entendeu? A aposentadoria do engenheiro não supre mais as necessidades dele, ele tem que ir para o mercado de trabalho, voltar a trabalhar, então alguém vai ter que administrar esse condomínio dele, porque ele não pode mais, porque ele vai ter que continuar trabalhando. Então, assim, eu não vejo nada de negativo no negócio, entendeu? A única coisa que eu vejo de negativo são pessoas despreparadas, né, administrando condomínios que traumatizam clientes, entendeu? Na questão de profissional, nós assumimos um condomínio, deve ter 1 mês e pouco, né, até aqui no bairro Santo Antônio. Um conselheiro chegou para mim, era um síndico profissional, e falou assim, eu já estava descrente do trabalho, eu não sabia que tinha empresas assim que faziam igual vocês estão fazendo, eu estava descrente, para mim tinha que voltar síndico morador, porque a gente não ia arrumar ninguém que sabia fazer o trabalho. Então esse é o meu medo, mas assim, eu não vejo como, é muito promissor, entendeu? É muito promissor, não tem como, virou é o que o Sérgio falou aqui há pouco tempo atrás, condomínio virou N atividades, né, ali dentro, então ela tem que ter uma coordenação muito grande. Agora, precisa de preparo, precisa de gente trabalhando, estudando. Eu falo muito, a minha equipe dentro do meu escritório é maravilhosa, a minha equipe, né, é igual eu falo, lá não tem chefe, né, quem tem chefe é índio, nós somos todos, né, da mesma linhagem que eu falo, né, então eu falo muito, gente, esse escritório aqui é de todo mundo, ninguém aqui é dono, isso aqui vocês só vão crescer se isso aqui crescer, para isso aqui crescer vocês precisam trabalhar, precisam estudar, então vamos se preparar, né, a nossa equipe se esforça muito, né? São várias equipes multidisciplinares em cada setor. Eu cuido muito da parte financeira, né? A Paula, que é minha esposa, cuida muito da parte jurídica. Nós temos os gerentes que gerenciam os condomínios, que têm um conhecimento técnico muito bom, né, sabem se relacionar com o cliente. Então, isso é que precisa. Não adianta eu falar que o futuro é promissor se não tiver esse preparo lá de baixo. Agora, que a profissão vai ser valorizada, isso não tenho dúvida. Assim, eu te falo isso o valor que a gente consegue hoje é muito maior do que a que eu consegui há 5 anos atrás. Por quê? Porque o pessoal começou a identificar que não é preço mais. Não adianta a gente contratar um síndico profissional aqui que ele cobra barato, porque 1 ano de má gestão dele vai mais 5 anos aí de boa gestão para a gente voltar ao normal. Então, assim, eu acho muito promissor, né? Assim, esse é o ponto de vista meu e do meu escritório todo, né? A gente investe muito nisso, né? Trabalha muito para isso e colhe fruto o tempo inteiro. E, obviamente, e detalhe, como não é uma profissão que eu acredito que não é escalável, tem espaço para gente demais, gente. Então, tem espaço para gente demais, entendeu? Então, é muito profissional que pode entrar no mercado aí. Eu vejo assim, é importante a gente pensar no que o mercado está demandando e por que o síndico profissional começou a ser cada vez mais valorizado. Porque os empreendimentos demandaram de pessoas capacitadas para tocar os empreendimentos. Porque antigamente você tinha um síndico morador que tocava ali, tinha poucas áreas comuns dentro do condomínio, era mais ali um salão de festa, e hoje as exigências são muito maiores, então demanda de um tempo muito maior para que isso seja feito. E a tendência é que isso continue, né? A tendência é que cada vez mais os empreendimentos saiam com muito mais áreas comuns, muito mais opções de lazer, opção de recreação, e isso demanda que os profissionais que vão gerir isso também sejam capacitados para fazer com que isso seja perene, né? Com que isso consiga rodar o tempo inteiro, fluir de forma natural e harmônica, né?
E tem essa questão também do mercado como em si. Se eu for pegar 5, 10 anos atrás, se eu não me engano, menos de 10% dos condomínios tinham síndico profissional. Hoje chega a quase 30% dos condomínios. Sim. Então você já teve um mercado 3 vezes maior em pouquíssimo tempo, né? E a tendência é que isso continue nos próximos anos, né? Mas é obviamente que a qualificação ela é indispensável para que as pessoas não ficam naquele ciclo vicioso, né? Para que elas entrem no ciclo virtuoso mesmo de sucesso dentro da profissão delas. Eu acho assim, eu concordo com o Thiago e com o Sérgio, né, que é um mercado promissor e tem potencial. Agora, se a gente não entender a demanda, por exemplo, o que o Brasil não se desenvolve? Porque ele não tem educação para sustentar esse desenvolvimento. É da mesma forma, eu olho para o mercado condominial. Se a gente não tiver uma forma de preparar esses gestores para atender essa demanda que o Thiago colocou, desses condomínios mais complexos, condomínio multiuso, condomínio clube, né? Você vê em Florianópolis, tem um condomínio lá que é um bairro inteiro, 2.500 pessoas, quer dizer, que tipo de gestor precisa para esse tipo de coisa? Então, se a gente não mudar essa mentalidade que a gente tem hoje, não tem futuro. Mas se a gente começar a investir, fazer um trabalho sério, como o Thiago faz na empresa dele, síndico mais gestão, se a gente colocar isso para funcionar, saber comunicar, mostrar os benefícios que isso traz, e essa parte de educação, né, que como se deu o exemplo, é muito importante. Né, porque se a gente deve, às vezes, não só cuidar do síndico em si, mas também dos moradores, para que eles entendam essa mensagem que você quer colocar. Então, veja assim, ele é um problema, uma situação complexa, né, tem muito potencial, mas não do jeito que está aí. Tá certo? Eu acho que do jeito que está aí, para mim, é preocupante. Mas se a gente conseguir, né, quebrar esse paradigma, aí eu acho que a gente tem um potencial. Mas a educação é a solução. É a solução. Alberto. Ela pode não ser a solução para tudo, mas começa nela. Começa nela. Sim, tá? Então, este é o propósito do síndico mais gestão. Né? A gente começar junto com pessoas como o Thiago, né? A gente mudar esse mercado, né? Eu acho que isso é onde eu acredito. Sem dúvida nenhuma, eu também concordo isso com que o Albélio está falando, é uma das coisas que, né, é um problema do Brasil, isso não é um problema até do nosso setor, isso é do Brasil, né, gente? É muito difícil você ter equipe qualificada dentro da sua empresa, né? Então é um trabalho muito árduo. Lá na Soluçona a gente faz um trabalho muito árduo, né, nessa qualificação, e graças a Deus hoje nós temos, mas a gente sabe que é a maior dificuldade de qualquer setor, né? Eu converso com outros empresários, donos de outras empresas, qual que é a sua maior dificuldade? Não tem pessoas, não tem. Eu tenho certeza que é o problema do Sérgio, eu tenho certeza que é o problema de todos, entendeu? Então, é um trabalho que a gente tem que fazer. Infelizmente, o nosso governo não nos dá essa oportunidade. Igual eu falo, o salário do Brasil é o salário mais caro que tem, né? O pessoal fala muito isso, o que a empresa paga, porque que a pessoa entrega não condiz, né? Então, assim, isso todo mundo sempre fala, todos os mercados, né? É muito diferente nos Estados Unidos, que tem de um país que tem educação, né, e tudo mais. Então, isso realmente atrapalha muito a gente. E cabe da gente arregaçar as mangas e fazer isso acontecer. A gente sabe que essa é a regra do jogo, não tem como a gente mudar de curto prazo. Não tem como. Bora pra cima fazer acontecer, né? É isso aí, é maravilha. Demais. O propósito nosso é justamente entrar nessa lacuna da educação, mais especificamente na área condominial de síndicos, e contamos com pessoas como o Thiago, Albélio e Sérgio para ajudar nesse propósito. Gente, falou de condomínio comigo, nós vamos sentar aqui até amanhã de manhã, porque todo mundo aqui sabe que eu gosto e falo mesmo, e eu acho que o negócio é legal e nós temos tudo para crescer aí. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. A conversa foi bacana, né? Talvez a gente tenha que fazer a parte 2 mesmo, porque passou muito rápido. Mas, Thiago, obrigado pela visita, ok? A porta está aberta também, né? Para a gente voltar a fazer 2, 3 outros temas também que forem relevantes. E se quiser deixar um recado para a turma aí também... Então, gente, o recado que eu deixo é o seguinte: primeiramente, acreditem em propósitos desses, né? Eu acredito em propósito, não acredito em empresa, não acredito em pessoa, acredito em propósito. Eu acho que o Síndico Mais Gestão é um propósito espetacular, né? A gente vê muito da parte jurídica dentro de condomínio, da parte de direito. Condomínio não é direito, condomínio é gestão. Não é à toa que os condomínios estão do estado que estão, porque faltou gestão, né? Então, acredito muito nisso e eu estou muito satisfeito aqui, né, de estar presente
presente aqui de grandes líderes aqui, inclusive, que vão fazer isso acontecer e podem contar com o meu apoio aí, que eu estou disponível aí. A gente não tem muito tempo que é síndico não, mas a gente dá um jeito e vem e resolve, né? Como a gente sempre faz. Muito obrigado aí por tudo aí, gente. Maravilha. Bom, eu acho que isso faz um podcast sensacional, né? Eu agradeço assim, ao Thiago por estar aqui, é sempre um prazer. Ficaria a tarde toda ali ouvindo. Como já ficamos, né, Alberto? Algumas, né? É muito prazeroso e espero, né, que os síndicos, as síndicas que nos acompanharam aqui, que saibam tirar proveito, né, desse conteúdo que a gente está nos esforçando aqui para oferecer o melhor para você. Muito obrigado e até a próxima.